Mas novamente eu vou dizer, irmãos, pode ser. Eu não estou tão incrédulo assim, mas eu prefiro acreditar, né? Acreditar que sinais são diversos. Veja que o profeta Joel diz: eu vou mostrar sinais e prodígios no céu e na terra. Aí o Senhor disse: sangue, fogo e coluna de fumaça. Aí a Bíblia diz assim: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor. Então, tá na Bíblia, vai acontecer. Então tá aí, ó. O grande eclipse americano 2024, Jonas e Nínive conectando pontos. Então, olha só, houve 2 eclipses solares, o primeiro dia 21 de agosto de 2017 e o segundo ocorrerá dia 8 de abril. Parece que esses 2 eclipses marcam um X, uma marca ou local na América. O que significa isso? O que Deus de Israel pode estar dizendo à América? A Bíblia nos diz que Deus usa o sol, a lua e as estrelas como sinais e estações. Eu gosto desse texto aqui, ó, de Gênesis 1,14. Haja luzeiros no firmamento para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, estações e para dias e anos. Nesta profecia, os eventos com o sol representam o relacionamento de Deus com as nações gentias. E os eventos com a lua representam o relacionamento de Deus com Israel. Em 2017, o eclipse atravessou 7 cidades chamadas Salém na América, um aviso para a América sobre Jerusalém. O segundo eclipse cruzará 7 cidades chamadas Nínive na América, que é Texas, Missouri, Indiana, Ohio. Olha só, irmãos, essas cidades aqui é que teve esse tornado que eu falei já na live. Todas elas aqui, ó, Missouri, Indiana e Ohio teve o cataclisma agora do tornado, 14 tornados essa semana. Texas, Pensilvânia, Virgínia e Nova York. Qual é o aviso para a América? O julgamento de Deus está chegando. Do que a América precisa se arrepender? Para decodificar esse sinal de alerta, precisamos recorrer ao livro de Jonas para entender a mensagem de Jonas a Nínive. Jonas foi vomitado pelo grande peixe e foi para a praia. Então ele foi obediente a Deus e foi para Nínive proclamar uma mensagem de arrependimento. Jonas 3,4. Jonas começou a entrar na cidade no período de um dia de caminhada. Então gritou e disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Assim começou uma contagem regressiva de 40 dias para o novo povo de Nínive se arrepender. A culpa de Nínive estava relacionada à opressão da Síria contra o povo judeu, levando o cativeiro da Síria para a Síria, o exilado da terra natal de Israel. Antecedentes de Nínive. Nínive era a capital de Assíria. Em termos modernos, a antiga Nínive ficava à margem oriental do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, no Iraque. Aí, olha só, o eclipse solar precedeu a visita de Jonas a Nínive. O que é mencionado no livro de Jonas, mas está registrado na história da Síria, conhecido pela NASA e pelos astrônomos modernos, é que antes da visita de Jonas ocorreu um eclipse solar. O período do eclipse na Síria, em 24 de junho de 791,
cobriu 74% do Sol. O segundo eclipse solar ocorreu em 15 de junho de 763 e cobriu 98,7% do Sol. De acordo com os escritos assírios, os ninivitas veriam o eclipse solar como um precursor do julgamento de Deus. O rei está disposto e morto. Um sujeito inútil tornará o trono. A chuva do céu inundará a terra e as muralhas da cidade serão destruídas. Pelo menos uma vez, quando houve um eclipse solar total, e os assírios gritaram: Nínive será derrubada. Aí existe o professor aqui. A nação da Síria estava fraca e em caos na década de 760. Eles tiveram um terremoto, um sinal da ira divina. Houve fome, 763 a 758. A Síria estava perdendo as batalhas e perdendo território para os seus inimigos. Houve tumultos domésticos. Isso soa como a condição atual em toda a Europa e Estados Unidos hoje. Agora era o momento perfeito de um profeta de longe chegar ao local e comandar uma resposta. Qual foi o resultado da pregação de Jonas? Na antiga cidade, com 1,5 milhões de habitantes, se arrependeu. Assim como o povo de Nínive acreditou em Deus e proclamou um jejum, vestindo-se de saco desde o maior até o menor deles, então chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se em cinza. E proclamou um jejum. Então, a mensagem aqui, irmãos, só para você entender. Os dois eclipses, 2017 e 2024, marcam X em locais diferentes na América. É como que eles tivessem, segundo a reportagem, tá? É como que se Deus estivesse marcando esses locais e Deus está trazendo uma mensagem para o povo se arrepender. Se arrepender. Agora, presta atenção, irmãos. Eu digo para vocês o seguinte. Se houver, esse eclipse no dia 8 de abril, vocês acham que haverá a pergunta é: arrependimento na América? A mente do povo está tão neutralizada e cientificamente programada para não acreditar mais em sinais de Deus, irmãos. E uma coisa nós temos falado aqui, a América está caindo. Assim como Nínive estava totalmente fraca, Deus trouxe a mensagem, o povo se arrependeu, aquela geração não foi destruída, mas a outra já foi. 100 anos depois da pregação de Jonas, Nínive foi destruída. Então eu digo para vocês, a América, que tem o lema na sua bandeira, Deus abençoe a América, virou as costas para Deus. Assim como o Brasil virou as costas para Deus, o sistema religioso mundial virou as costas para Deus. Eu digo para vocês, que Deus avisa e Deus fala, Deus fala, Deus avisa. Deus não deixa ninguém enganado, seu povo tem discernimento espiritual. A Europa e os Estados Unidos, estão aí sendo destruídos. A economia, a inflação. E eu acredito, irmãos,
que tem muita coisa mascarada por causa da eleição americana. Como no Brasil, né? A inflação está nas alturas, o preço do alimento foi para as alturas. Eu fiquei sabendo agora que o Brasil vai colocar 33% ou 36% de álcool na gasolina. Vi um mecânico falando, dando risada, que ele vai ter muito serviço para trocar os bicos dos motores no Brasil. A Petrobras perdeu bilhões do seu valor, a Vale do Rio Doce também está sendo bombardeada. E o que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão maquiando as notícias e escondendo a verdade. Então, a gente tem falado sobre isso, né? A gente tem alertado que vai acontecer, porque nós estamos caminhando para uma desestabilização mundial que vai fazer com que o povo clame por um Salvador. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a ideia. Qual é a ideia? É gerar o mundo, se desestabilizar, as pessoas mesmo começar a procurar respostas, né? Aí, junto com o eclipse, irmãos, o povo começa a dizer novamente que vai haver 3 dias de escuridão, que vai haver queda de internet. Faz aí mais de 30 dias que nós estamos tendo problema na rede de internet, principalmente na Ásia. Principalmente na Ásia. Então, é algo aí que está colapsando. Várias coisas estão colapsando. A irmã Adriana está falando algo aí, né? Que muitos investidores estão indo embora do Brasil. As bolsas de valores estão perdendo investidores. E tá aí. A maquiagem não vai durar por muito tempo. A hora que a máscara cair e que a realidade vir à tona, tem muita gente que vai entrar em colapso e desespero. Então, eu só vejo, irmãos, uma saída. Lucas 21, 29, 28, né? Teve 340 lojas do supermercado dia que vai fechar. A irmã Lana está dizendo, não há o que fazer para mudar, e sim nos mudar. Nós precisamos pensar em Lucas 21, 28, né? Quando começarem a acontecer todas essas coisas. Essa é a palavra de Jesus. Levantai a vossa cabeça e olhai para cima. Você vê que é tão forte que Jesus falou que eles lançaram um filme na Netflix, Não Olhe para Cima. Mas Jesus disse, o filme da Netflix diz assim, não olhe para cima. Mas Jesus disse, quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. Foi Jesus que disse isso. Quando começarem a acontecer todas essas coisas. E aí é muita coisa. É o florescimento da figueira, é terremotos em vários lugares, é fomes, é pestes, é violência, é guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Olha a quantidade de coisa que Jesus falou, quando vocês virem, quando vocês olharem para tudo isso, levantai a vossa cabeça e olhai para cima. Por quê? O dia da vossa redenção se aproxima. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava pensando, né? Nesse pseudo reset,
né? Eu tenho falado com vocês, irmãos, que essa imagem de um apocalipse sem internet, tem muitos filmes pós-apocalipse que não existe mais internet. Né? Ela não existe dentro do contexto profético. Então, se nós tivermos um apagão em alguns locais, eu tenho dito que vai ser no máximo por 3 meses. E já é o suficiente para acabar com o planeta Terra. 3 meses. Agora, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Por quê? Porque não existe controle totalitário sem chip implantado, sem monitoramento, sem câmera de reconhecimento facial. Então, se nós desligarmos hoje os cabos da internet, você pode ter certeza que já tem satélite suficiente da Tesla, da Google, pronto para assumir o controle da internet espacial. Então, não existe um sistema de compra, de venda. É por isso que o fim do dinheiro físico está ligado à marca da besta. E o fim do dinheiro físico é até 2025. Então, as pessoas, elas vivem nessa vibe de acabar a internet, de cortar a internet, ter apagão da internet. Irmãos, eu não... Por exemplo, se desligar a internet da Rússia e da China, a Rússia e a China vai continuar com a internet, porque eles já têm a sua internet própria. Como eu acredito que o Reino Unido deve ter, vários países europeus devem ter. Então, a questão vai muito além, né? Muito além do que muita gente pensa. Agora, veja bem, outra questão, sistema bancário. Tudo no banco hoje é número. Número, né? Então, qual é a ideia? Você reseta o sistema e vai voltar ao sistema sem distribuir renda novamente? Vocês estão entendendo? As pessoas, elas vivem numa frequência, meu irmão. E aí, infelizmente, tem países, por exemplo, que a falta da internet vai gerar violência, vai gerar caos, vai gerar morte, que as pessoas vão buscar a sobrevivência. Então, sem energia e sem comunicação, haverá desespero. Mas eu não acredito que isso será mundial. Né? Eu não acredito que isso será mundial. Isso será para países que não fazem parte da nova ordem mundial. Ou isso será para quebrar sistemas para se estabelecer o salário básico universal e o controle totalitário. Então, nós estamos caminhando para muita coisa. Nós estamos caminhando para muitas coisas e precisamos estar alerta. Agora, os sinais de Deus não param, né? Não param. E o irmão Miros falou algo ali, né? O próprio Donald Trump falou o que o irmão Miros falou. O próprio Donald Trump falou, né? Que a democracia, se é que existe democracia americana, acaba se ele perder as eleições. Olha a fala dele. Trump fala em fim da democracia nos Estados Unidos se perder as eleições. Durante o comício em Ohio, republicano voltou a dizer que houve fraude nas eleições de 2020. Se não vencermos essa, não creio que haverá outra nesse país. O ex-presidente dos Estados Unidos disse sábado, dia 16, que sua derrota nas eleições presidenciais de novembro significaria o provável fim da democracia norte-americana. Se não vencermos essa eleição, não creio que haverá outra nesse país, declarou Trump aos apoiadores em Dayton, no estado de Ohio.
O republicano disse mais uma vez que a vitória do atual líder do país, John Biden, foi resultado de uma fraude eleitoral, alegação que não foi comprovada. Entre aspas, irmãos. Donald Trump, ele pagou para uma auditoria investigar as eleições e ele fez um documentário que foi destruído pelo sistema, comprovando a fraude das eleições americanas. Então, muita gente está falando isso, né? Que se ele perder, não existe mais, vai se transformar o que o Vladimir Putin fez na Rússia, né? Eles vão colocar quem eles querem e todos terão que se calar. Todos terão que se calar. Meus irmãos,